Vasco fecha a janela de transferências com dois reforços que podem mudar o patamar do meio para frente do gigante. Vamos falar sobre Jean David e Max Domingues. Como esses dois jogadores podem ajudar o Vasco no resto de temporada que iremos enfrentar. Também vamos falar sobre dois crias da base que deixaram o Vasco essa última semana. Isso e muito mais. A partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Muita análise, informação, opinião. A partir de agora. Então, sobe ela. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Já estamos entrando no ar para falar de Vasco. Já agradeço a você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já convido você a se inscrever, quem está chegando pela primeira vez. Já agradeço demais. Muita gente chegou por causa do vídeo dos zagueiros. Feliz demais de ter vocês. Mais de 20 mil visualizações. Enfim, muito obrigado mesmo pela moral. E como o Vasco não está jogando, o Vasco também não está treinando esses dias, os jogadores estão de folga, a gente vai fazendo conteúdo de análises para vocês, trazendo também informações de bastidores. Uma informação importante que a gente já tinha passado aqui para vocês, o Pedrosa hoje confirmou também, a gente já falou, olha, provavelmente Jair e Paulinho estarão fazendo um trabalho com o elenco do Vasco, começando a treinar no próximo mês, no mês de outubro. E é provável isso. Inclusive hoje, Jair e Paulinho estiveram no CT Moacir Barbosa fazendo trabalho, outros jogadores também que decidiram fazer um recovery também estiveram por ali, mas muito próximo da volta dos dois volantes que vão qualificar ainda mais o elenco do Vasco com a volta desses dois. Óbvio que tem a parte física, todo mundo sabe disso, mas dois jogadores que vêm para fazer esse time do Vasco ter um desenvolvimento diferente. Mas o Vasco também teve essa janela de transferências. A gente fala muito de zagueiro, que o Vasco não teve, o Vasco precisa muito. Coutinho, eu não preciso nem falar, já falei aqui que quando o Coutinho estiver em forma, o Coutinho é um grande reforço para o Vasco, ele sobra no futebol brasileiro. Mas tem dois jogadores que o Vasco contratou que, para mim, são jogadores que podem mudar esse patamar do Vasco da Gama. Um já estreou e já mostrou isso. Eu já vi aí no futebol mexicano que ele fazia, que é o Jean Menezes ou Jean Davi. Um jogador que se mostrou muito consciente, um jogador que tem um domínio da bola, um jogador diferente daqueles pontas que a gente tem. A gente tem pontas, por exemplo, o Adson, um jogador muito incisivo, vai para cima, busca o drible. É um jogador muito correria. O David é um jogador de força. O Emerson Rodrigues é um jogador que dribla muito, mas tem uma tomada de decisão não tão boa. Mas o Jean David, o Jean Menezes, é um jogador muito consciente. É um jogador que sabe o momento de acelerar, que tem um bom passe longo, que ajuda bastante taticamente, que sabe o momento que vai ter que cadenciar um pouquinho mais o jogo. Então o Vasco ganha muito. Para mim, não vai demorar muito para o Jean ser titular do Vasco. E o Vasco ganhou um jogador com a qualidade do Jean David para mudar esse time do Vasco. O Vasco ganha um ponta, e não é só um ponta de correr, que vai estar correndo na lateral, mas um ponta criativo, um ponta cerebral, um cara que sabe o momento que ele vai precisar virar o jogo, mas ele sabe o momento que ele vai precisar acelerar. Tem muita visão de jogo e gostei dos primeiros jogos que eu vi ele no Vasco, mas também dos jogos que eu já via ele jogando no Toluca. É um jogador muito especial que pode ajudar esse time do Vasco, sim. O Vasco ganha um ponta como o Vasco não tinha muito tempo. Um ponta que não é só correria, que não é só drible, mas um ponta que pensa o jogo. Você não vai ver ele dando muita assistência, mas vai ver ele iniciando a jogada de gol, dando um passe importante, como foi o passe que ele dá pro Ryan, uma pré-assistência, né? O Ryan toca a bola de peito. Depois é um cara que inicia uma jogada que vai para um escanteio, que faz com que o Vasco chegue a um gol. Então é um jogador importante. E o outro que para mim é uma grande contratação do Vasco nesse ano e que muita gente aí tá ainda com o pé atrás, eu ainda falo um pouquinho da adaptação dele, mas que eu acho que ele vai render muito, é esse jovem, Maxime Domingues. Eu acompanhei esse cara pelos vídeos, obviamente, pelos jogos. Eu fui acompanhar jogos inteiros do Maxime, do Maxi Domingues, que a gente vai chamar ele de Max Domingues. E eu me encantei com a como esse cara consegue enxergar o campo. Ele me lembra muito Paulinho, só que com uma dinâmica um pouco mais ligada para frente, para o ataque. É um jogador que tem um bom passe,
mas que ele tem a qualidade para chegar na área. O Vasco ganha um meia que o Vasco não tinha desde a saída do Paulinho, que é um jogador que sabe o momento de acelerar o jogo, sabe o momento de tocar a bola, tem uma boa visão de jogo, faz uma transição muito boa. Eu gosto muito do Matheus Cucão, mas o Matheus Cucão não tem essa qualidade. E a gente vai ganhar com o Maxi Domingues. Não vou dizer que no primeiro jogo o Maxi Domingues já vai destruir, já vai mostrar o que ele quer. Mas é um cara que ele tem essa visão de jogo, ele sabe mapear muito bem esse campo e sabe entregar esse jogo. Então o Vasco ganha ali para ter ao lado do Hugo Moura, não só um jogador que vai fazer uma marcação, mas um jogador que vai conseguir fazer com que o Vasco dialogue meio campo, ataque. O Vasco não jogue somente de estocadas, de jogadas individuais, mas um cara que crie, que falta muito no Vasco desde que o Paulinho Paula saiu. E esse Maxi Domingues, ele vem para isso. Ele vem para fazer com que esse time do Vasco tenha um cara cerebral ali, que ajude, por exemplo, o Payet, o próprio Coutinho, jogador com vigor físico melhor, e consiga flutuar no campo. Ele tem, se você olha o mapa de calor dele, é um cara que flutua muito meio campo, que transita muito bem pelo meio de campo e que faz o time trabalhar. Eu acho que é uma boa achada do Vasco. O Vasco não tinha isso desde a saída do Jair e da saída do Paulinho. O Vasco ganha mais um jogador, junto com Jair e Paulinho, e tem esse jogador de qualidade. Então acho que o Vasco acertou nesses dois. São duas gratas surpresas. Óbvio que o Maxi vai ainda estrear, volta a dizer, tem toda a adaptação do jogador, mas o Vasco acerta com essas duas contratações e, na minha opinião, dão algo que o elenco do Vasco não tinha. Um ponta criativo, um ponta que pensa, que é cerebral, e um meio-campo que preenche meio de campo como o Paulinho faz, como o próprio Falcão faz, mas tem uma diferença. Assim como o Paulinho ele é um cara de condução, é um cara que cria, que vai fazer com que o Vasco chegue ao ataque com qualidade. Então o Vasco ganha nessa transição ataque-defesa, porque defesa-ataque, porque tem um jogador que vai pensar, que vai saber o momento de acelerar o jogo, vai saber o momento de dominar a bola e que já jogou como um 10. Então o Vasco ganha bastante com a chegada desses dois jogadores. Se eu quero a sua opinião, você também concorda comigo? Obviamente que a gente não conhece ainda o Maxi Domingues até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Sobre o Jean, deixa aqui nos comentários que eu quero a sua opinião. E só para encerrar o vídeo com informação, o Vasco emprestou o jogador Leite, o goleiro Leite, para o Atlético Mineiro, América Mineiro, até o final, até janeiro. O jogador está emprestado e ele já inclusive já está no bid, já como um contrato de empréstimo. É um goleiro que sofreu críticas, né, pela altura, que vamos dizer que é uma aposta do nosso querido Carlos Brasil, gostava muito do Leite, deve gostar ainda. E ele está sendo emprestado aí ao América Mineiro. Outro jogador que deixa o Vasco, e aí a gente já tem a informação completa, é o Matheus Julião, lateral. Ele inclusive se despediu do Vasco nas suas redes sociais. Perdeu vaga pro Leandrinho, né? O Leandrinho pulou a fila, né? Passou na frente do Matheus Julião, que nunca conseguiu se firmar no time titular do Vasco, time profissional do Vasco. Era um jogador que se firmava, era capitão do Sub-20. Ele vai aí para o Santa Clara de Açores, né, do futebol português. O Vasco permanecerá aí com 10% do Julião. E ele, inclusive, já se despediu e rescindiu seu contrato com o Vasco. A rescisão do contrato do Matheus Julião saiu aí nesta segunda-feira. E a gente deseja todo o sucesso do mundo ao menino da base aí. Mais um menino da base saindo, né? Primeiro o Eric Marcos, depois o Leite também saiu aí. E o Matheus Julião. Desejamos aí todo o sucesso do mundo ao Julião nessa nova etapa da sua carreira. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Muito obrigado pela galera que chegou. Se inscreve se você não é inscrito. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu. Tamo junto.